Fala galera, mais um vídeo do JD no ar. Hoje aqui a gente está naquele esquema de resenha para comentar as notícias do mundo da bola e do direito. Vamos falar hoje sobre um caso envolvendo o Corinthians. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro William e com o meu parceiro Ricael. A gente vai comentar aqui sobre notícia do GE. A gente vai te explicar mais ou menos o que é que está acontecendo aqui com o futuro financeiro do Timão. O Corinthians apresentou um plano para o pagamento de parte de sua dívida, no valor de 367 milhões, ao longo dos próximos 10 anos. A proposta foi enviada na última segunda-feira à Justiça de São Paulo, que cuida do processo de regime centralizado de execuções. Os 367 milhões em questão englobam dívidas com empresários, fornecedores, jogadores, entre outros. Nesse montante não entram as dívidas tributárias e nem o financiamento da Neoquímica Arena. Para conseguir honrar os seus compromissos e seguir operando de maneira saudável, o Corinthians sugere destinar mensalmente 4% das suas receitas recorrentes ao pagamento dos credores no RCE. Como receita recorrente, o clube considera os direitos de TV, patrocínio e todos os outros valores recebidos que não estejam relacionados à venda de jogadores. Mas afinal de contas, torcedor, muitas vezes a gente vê essas notícias e fica sem entender um pouco do contexto. O que será que é esse plano de recuperação do Corinthians? Vou te mostrar aqui uma outra matéria que detalha pra gente. Que é essa matéria aqui, matéria do UOL, que fala o que é o regime centralizador de execuções adotado pelo Corinthians. Basicamente, o RCE ele permite o clube concentrar todos os pedidos de execução dos seus credores em uma única vara. Todo mundo ali que o Corinthians está devendo, desse grupo que eu acabei de falar, ele juntou tudo num processo só, para pagar essa galera ali aos poucos de maneira ordenada. Assim ele consegue se organizar e dar para as pessoas uma resposta. Olha, vou pagar vocês em tanto tempo, da seguinte forma, e seguindo um critério. Esse processo que o Corinthians está seguindo, está na justiça, ele precisa ser ainda aprovado. E a justiça aprovando, aí sim, começa bonitinho o pagamento. O plano, ele tem que ser cumprido, pelo menos 60% dele nos 6 primeiros anos. Se o Corinthians não realizar nesse período, ele acaba perdendo o acordo e todas as suas vantagens, mas se ele realizar, ele ganha um bônus de mais 4 anos para pagar o restante. Esse regime ele também pode ajudar o Corinthians a se tornar uma SAF no futuro, porque esse é um requisito que as SAFs têm e isso traz bastante interesse de empresários, já que o clube mostra ali um plano de ação das suas finanças. Eu queria saber de vocês, meus amigos, Corinthians se organizando para quitar aí pelo menos uma parte das suas dívidas. Será que vem coisa por aí? Será que o Corinthians vai virar uma SAF, Will? É o seguinte, como o clube de futebol tem moleza nesse país, né, gente? Fala a verdade. Porque você tem, além da recuperação judicial, você tem um RCE, criado por essa lei, né? A Lei 14.193 de 2021, que é a lei das SAFs, lei fresquinha, lei recente. A lei cheia de inovações, mas clube de futebol com todas as isenções e benefícios fiscais que já tem. Aí, além disso, ainda tem a possibilidade de fazer uma mini recuperação judicial. Parabéns, parabéns. É por isso que o futebol tá do jeito que tá, né? Agora, seguinte, não tem outro caminho também, né? A situação financeira do Corinthians é caótica. Caótica, não tem outro nome para dar, né? Então, ou faz alguma coisa para organizar a casa, ou daqui a pouco tem empresário penhorando tudo. O que eu fiquei pensando é o seguinte, a dívida do Corinthians é na casa dos bilhões. O tal do RCE não representa nem 10% da dívida do Corinthians. Não vai resolver. E vai representar só 4% da receita, é isso? Recorrente? Ele vai destinar 4% da receita e o valor que ele quer quitar corresponde a 15% do total das 15% da dívidas que dívida ele tem. total. É um sinal, né? Eu acho que isso aí tá mais para um sinal de estamos tentando fazer alguma coisa, só para falar que tá tentando, sabendo que o mar para atravessar é grande, hein? É oceano. Vai ter que atravessar. E acabou de sair da praia, ainda tá dando pé ainda. Para vocês terem uma noção do cenário atual do Corinthians, a dívida total ela é maior do que juntando a dívida dos 3 grandes do futebol de São Paulo. Então, se a gente pegar Palmeiras, São Paulo e Santos, juntar a dívida dos 3 não dá a dívida atual do Corinthians. Então, é aí que a gente vê o quanto o cenário do Corinthians é preocupante, né? É muito preocupante. E não é à toa que, recentemente, numa entrevista, Ronaldo Fenômeno soltou uma piadinha ali. Questionaram o fenômeno se ele ajudaria na vaquinha para quitação ali do estádio do Corinthians. E ele, de bom tom ali,
numa risada, naquele sorriso amarelo, falou, pô, como é que eu vou ajudar na vaquinha se nem eles me pagaram ainda? E a gente tá falando que o Ronaldo saiu o quê? Que ano? Vocês se recordam que ano o Ronaldo saiu? 2012. Então a gente tá falando de pelo menos 13 anos depois e o Corinthians ainda deve Ronaldo Fenômeno. Então a gente tá aqui mostrando que tudo isso que o Corinthians vem tentando fazer para se reerguer, para tentar quitar essas suas dívidas, é mais uma cortina de fumaça, talvez, para não deixar com que chegue no momento onde todos os seus credores e comecem a penhorar tudo, literalmente, do que uma função de resolver o problema como um todo. E aí eu queria até entender com vocês, olhando hoje o cenário do Corinthians, todas essas dívidas e etc. A SAF é a solução? Bom, meus amigos, eu tenho uma opinião minoritária, eu tenho certeza, mas eu sou anti-SAF. Eu acho que a SAF, aliás, tira do clube o maior patrimônio que ele tem, que é a torcida. Ele passa a ter um dono, a gente está vendo aí com o John Textor, dono que tem vários times. O clube faz uma transação milionária e fica sem dinheiro. Eu realmente não sou tão favorável à ideia de SAF, acho que no caso do Corinthians, a torcida tem mais a perder do que qualquer coisa nesse sentido. Mas me parece muito, no sentido que você falou, Rafael, uma cortina de fumaça e também uma sinalização para isso. Porque é mais uma do Augusto Melo. Já reparou que ele sempre tem um coelho que ele tira da cartola, que é uma ideia mirabolante. Então, primeiro era o patrocínio da VideBet. Ele é um cara muito articulado, ele sempre tem ali uma carta por trás da manga. Eu acho que ele não está fazendo isso à toa, ele deve ter ali algum plano por trás. A questão da SAF, até existe uma discussão jurídica, se o clube que ainda não é SAF pode fazer isso ou não. Parece que o Corinthians não vai ter tanto problema com isso. O entendimento que vai se formando aqui pode, mas não me agrada muito a ideia de um clube, principalmente um clube do tamanho do Corinthians, que tem um peso grande aí da sua torcida, de representação social, virar SAF. Eu acho que não é uma boa ideia não, viu? Ah, eu tô contigo, concordo. Eu acho que a SAF, ela seria bom, seria uma coisa, pensando no futebol, como a gente pensa o futebol mesmo, pensando no coletivo, né? O futebol, uma SAF seria bom se ela fosse a reunião de pessoas ali, uma cooperativa, digamos assim, né? E tentassem levantar um time, né? Então, você fazer uma reunião de um clube como o Corinthians com tantos e tantos apaixonados, torcedores, falar, ó, a gente vai fazer uma estrutura aqui que o Corinthians tem vários donos, sabe? E não ter um bilionário, um ricaço dono do time, como, por exemplo, acontece com o Botafogo. Né? O Botafogo é campeão, sim, parabéns, mas uma coisa é preciso dizer, né? Vendeu o time inteiro, não deve satisfação a ninguém, né? Afinal de contas, ele botou dinheiro do bolso dele lá, faz o que ele quiser, a hora que ele quiser ele vende o Botafogo, faz do Botafogo um time de vitrine, que apenas está de passagem de jogadores, mexe as pecinhas dele. Então a SAF... É que assim, né? Por que nós criamos SAF no Brasil? Porque os clubes estão mal geridos, são mal geridos e estão quebrados financeiramente. Ou seja, a gente não criou SAF no Brasil porque as coisas são boas. A gente criou SAF no Brasil para socorrer os clubes, porque senão os clubes iam quebrar e acabar. Eu acho que os clubes eles precisavam se profissionalizar, trazer especialistas para as áreas. O que eu vejo é que o clube, ele, a partir do momento que tem a eleição, o presidente eleito, ele traz amigos para gerir áreas e a gente vê o que acontece hoje com grandes clubes brasileiros. Falta profissionalismo. Eu entendo que o clube, querendo ou não sendo uma SAF, o clube é uma empresa. Se você não tiver uma boa gestão financeira, principalmente, não tem como a conta fechar. A gente está falando de um clube que briga muito parelho aí com o Flamengo para ser uma das maiores torcidas do nosso Brasil. É um clube que, quando a gente olha no quesito torcida, sócio-torcedor, torcida engajada, é uma das maiores torcidas que existem. Se você faz isso, deixa acontecer isso que está acontecendo com o Corinthians, com um potencial enorme que é uma torcida como o Corinthians tem alguma coisa errada. Não faz sentido, a conta não fecha. Não é à toa que o Corinthians, numa vaquinha online, conseguiu arrecadar mais de 35 milhões. É pouco dinheiro para o que o Corinthians deve? Muito pouco dinheiro.
mas a gente está falando que uma torcida se mobilizou com dinheiro próprio, com recurso, e eu não estou falando aqui de empresários, né? Eu estou falando de pessoa física, o cara da periferia, o cara que é torcedor raiz, aquele cara que às vezes nunca foi no estádio, porque nunca teve dinheiro para pagar um ingresso que normalmente custa ali 250, 300 reais no Corinthians, mas que ele dispôs de 50 reais do pagamento dele para ajudar no pagamento do Corinthians, né? Então, se você tem uma torcida como essa, se você tem um patrimônio que é o Esporte Clube Corinthians, cara, você tem que ser muito mau gestor para conseguir quebrar um time como esse. E isso não vem apenas do Augusto Melo, isso vem de gestões anteriores. Isso aí é um reflexo muito grande do que o Andreas fez aí enquanto esteve à frente do Corinthians. E antes dele, e assim sucessivamente. Agora, infelizmente, alguém está pagando pato. É o Augusto Melo no momento, mas você vê que ele tá ali sempre buscando, tirando essas cartolas aí, esses coelhos da cartola, para tentar fazer algo. Mas, infelizmente, eu vejo que são algumas alternativas que não vão trazer tanto retorno ao longo prazo. É isso aí, meus amigos. Eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião sobre essa situação? Você acha que o Augusto Melo realmente está conseguindo organizar as dívidas do Corinthians? Ou isso é cortina de fumaça? O que você acha também sobre o time virar SAF? Você concorda? Você discorda? Isso é um tema polêmico. Deixa aqui os seus comentários, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. A sua participação é super importante para a gente. Logo, logo, a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço e até mais. Joga direito!